nós tivemos a primeira fuga da história de presídios federais. Nós acompanhamos, documentamos tudo aqui no canal, desde a fuga em si até a captura dos fugitivos. E agora, uma tacada só, nós temos a execução dos acusados de planejar o sequestro do Sérgio Moro, queima de arquivo óbvia, e denúncias gravíssimas sobre a prisão em que está sendo mantido o Felipe G. Martins. A vida do ex-assessor Jair Bolsonaro está em risco. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Isso não está me cheirando bem. Antes disso, outras matérias. A primeira é de dezembro de 2023, mas estou trazendo a matéria do ano passado aqui, porque eu vou fazer um contraponto com a realidade atual de hoje no Brasil. Em dezembro do ano passado, o economista-chefe da XP disse lá em dezembro de 2023 que dificilmente o dólar se consolidaria acima dos R$ 5 no ano de 2024. XP, que apoiou a candidatura do Lula. É a seguinte: o que essas pessoas no mercado financeiro ganham com esse tipo de declaração? Porque não tentem me convencer de que ele acreditava nisso. Vá lá, tá? Com muita boa vontade, a gente pode até acreditar. Agora, em dezembro de 2023, um ano do terceiro governo do Lula, o cara falar isso aí, não dá, né, gente? Não dá. O que ele ganha com isso? Ele, mais do que ninguém, sabia na época, continua sabendo, que nós estamos caminhando em direção ao precipício. Então, eu não consigo compreender com a intenção dele passar esse otimismo mentiroso, né, para o mercado e para a população do povo em si. Né? Quem tem que investigar não sou eu, se ele se beneficiou dessa declaração. O que eu posso fazer é trazer as informações aqui para vocês, tá? Enquanto isso, o peso argentino ultrapassou o real e nós já temos a pior moeda entre os países emergentes no ano de 2024. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado. Fernando Haddad é excelente, o Lula também. Segunda matéria aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a declaração do Mbappé, né, o jogador francês de futebol, convocando os jovens franceses, né, que não compram nenhum croissant sem a ajuda dos pais, a votarem contra a extrema-direita que quer dividir o país, como se não fosse a esquerda que sempre, né, investisse na divisão. E aí a gente conversou a respeito disso, tá? Um cara super rico, agora vai ficar muito mais rico, jogando pelo Real Madrid, na França mais, convocando jovens para contra-extremistas, né, inimigos imaginários. E aí o que aconteceu? Deus me perdoe, tá? Não desejei o mal dele, não, mas o mal veio, né? Ele quebrou o nariz, deve fazer uma cirurgia e provavelmente vai ficar de fora do resto da Eurocopa. Agora o detalhe é o seguinte, vejam aí na foto, que o narizinho dele ficou todo para a extrema esquerda. Então, vamos bater. Podia pelo menos ter entortado para o outro lado para poder botar todos os extremistas, né? Agora vamos lá, pessoal, vamos chegar aqui aos temas principais e o assunto é muito sério. Começando por essa matéria, os acusados de planejar o sequestro do Sérgio Moro foram mortos a facadas no presídio de Presidente Venceslau, segurança máxima. Bom, a pergunta óbvia é como em uma prisão de segurança máxima os assassinos tiveram acesso a facas? A resposta também é óbvia, com a ajuda mínima, com a anuência de agentes internos. É impossível que alguém tenha um preso tenha acesso a facas sem que os funcionários do presídio tenham feito mole ou até mesmo ajudado. Até hoje nós não sabemos o resultado das investigações sobre a fuga lá no início do ano. A primeira fuga da história de presídios federais no Brasil. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que houve também essa facilitação. Isso aí ficou muito claro e ninguém negou isso aí. É um exemplo. As luzes estavam queimadas. Então, transparência zero nessa investigação. A sociedade nunca vai saber a verdade. Assim, nós sabemos a verdade. Agora, nós não sabemos quem são os personagens que fizeram parte desse teatro. O mesmo vale para isso aqui. Estes dois homens eram acusados não só
conclusão de que foi queima de arquivo. Então, vou calar a boca dos dois aqui antes que eles falem demais. Mas o principal aqui não é a questão da queima de arquivo, tá? Porque isso aí é grave também, mas o principal é como permitiram que isso acontecesse, a facilitação, tá? A associação, esse é o termo correto, a associação entre agentes do presídio e os bandidos que executaram os outros bandidos. Um país que quer ser levado a sério, o mínimo que ele pode fazer é impedir, né, que armas entrem dentro do presídio, porque um governo que tem como política de segurança pública impedir que a população se arme, né, e não consegue impedir que armas entrem dentro de um presídio onde os bandidos estão, não tem moral para nada. Não deveria mais abrir a boca para falar sobre segurança pública. Agora, isso aí só fomenta a desconfiança de que existam elos, não apenas entre agentes penitenciários e bandidos, mas também entre agentes penitenciários, bandidos e agentes externos, inclusive ocupando postos altos na hierarquia política brasileira. Mais uma investigação que, se acontecer, né, nós nunca saberemos o resultado, porque assim funciona o Brasil, o sistema. Agora vamos conversar aqui sobre a prisão do Felipe G. Martins. Contextualizando aqui, tá? Ele foi preso, acusado de tentar fugir, ter ido para os Estados Unidos para fugir, né? Golpe de Estado, aquela ladainha toda que a gente já cansou de escutar e que não tem pé nem cabeça, né, pessoal? O Felipe já provou, por A mais B, que não deixou o Brasil no final de 2022. Ele estava aqui, mostrou passagens para Curitiba, onde ele passou as festas de final de ano com a sua família. O próprio governo americano já disse que ele não esteve nos Estados Unidos no final de 2022, ele não entrou no país, não deixou o país, ele não esteve lá, só anteriormente, obviamente, principalmente como assessor internacional de Jair Bolsonaro. Então, se a justificativa para a prisão dele era a ida dele para os Estados Unidos, ele já deveria ter sido solto há muito tempo. Existe um fator aí, pessoal, porque a tal minuta golpista, que não era minuta golpista, eu só usando aqui o termo, né, que a esquerda, que é ótima nisso, né, inventar esses nomes assim, criou, previa a prisão do Alexandre de Moraes. E a esquerda, né, pelo menos a imprensa, diz que ela foi escrita, redigida pelo Felipe Martins. Então, a minha leitura, que pode ser equivocada, de repente ela está equivocada aí, mais uma vingança do Xandão, porque o Felipe G. Martins queria prender, né? Só que a coisa vai piorando, pessoal. O Sebastião Coelho, ex-procurador da República, assumiu a defesa, né, do Felipe Martins. E ele disse, recentemente, que a vida do Felipe está em risco. Por quê? Porque ele ficava na biblioteca da prisão. Obviamente ele dorme na cela, né? Mas trabalhava na biblioteca da prisão. E querem transferir ele para um outro setor, onde ele ficaria ali à mercê dos bandidos que estão presos na mesma penitenciária. Não se sabe oficialmente o motivo disso aí. Agora, sei lá, eu acho que a gente ainda tem o direito assim, de desconfiar, apareceram mortos, né, de determinadas coisas. Queima de arquivo, acho Pra que piorar a facilitaram a situação, entrada de arma no Foi presídio. revelado ontem pela revista Oeste Deram tiro. que o diretor Ou esfaquearam. deste presídio é petista. Fez publicações de apoio ao PT contra o Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Né? Não é uma pessoa que apoia em segredo o PT e que é anti-Bolsonaro também em segredo. Não, fez isso publicamente. Então, vejam só o cenário. Nós temos uma pessoa que nunca deveria ter sido presa. O embasamento para o pedido de prisão dele não vale mais. A acusação não perdurou. Alguém que está trabalhando durante a sua prisão na biblioteca, ou seja, seguro, não corre risco de vida, porque está cercado por bandidos. O presídio provavelmente é o único que não é bandido. E querem transferi-lo para um outro setor em que ele ficaria assim em risco, né? Correria o risco de ser atacado por esses bandidos. E aí, para completar a cereja do bolo,
diretor desse presídio, provavelmente o responsável por essa decisão que não foi ainda tomada graças à denúncia do Sebastião Coelho, é petista e anti-Bolsonaro. O aparelhamento Rio de Janeiro. do setor Não. pessoal promovido pela esquerda, ele não se resume apenas a esquemas de corrupção e acobertamento desses esquemas, não. A coisa é muito mais profunda, a capilaridade é enorme. Eu não estou Vou chegando fazer aqui pra vocês dizendo, autoterapia. esse diretor da cadeia, É a minha- em mim, petista, quer matar o Felipe a Martins. minha Eu não coisa tá estou baixa falando mesmo. isso, tá? Que fique Esqueci de bem falar claro. sobre a cachorra. Ó. O que eu trago para vocês aqui são fatos, né, que eu acabei de expor aqui, e que podem levar a uma tragédia. Mas não é bom mesmo não, né? Caso isso aconteça, aí sim, esses fatos que a princípio não formam essa tragédia, passarão a formar. Porque não faz o menor sentido você transferir o Felipe, que, repito aqui pela milésima vez, se for necessário, não deveria estar preso. E aí, o que vai acontecer? Eu aproveito aqui a oportunidade para dar meu apoio à família do Felipe, à esposa dele, aos pais, porque o que estão fazendo com esse rapaz é abjeto, é desumano. Eu nunca estive pessoalmente com o Felipe Martins, mas fui aluno dele. E o que eu aprendi com aquele cara em aulas de 4 horas, em que ele falava, né, ensinava sobre geopolítica sem se repetir e sem perder o fio da meada, foi uma coisa impressionante. Tá? Um dos melhores professores que eu já tive em toda a minha vida. E uma pessoa, por mais que eu não tenha convivido com ele, que transparece, né? A bondade dele, né? A ética dele, a moral dele são muito claras. Então, força para a família, e se Deus quiser, o Felipe vai sair dessa. Agora, que fique documentado aqui, tá? Que essas coincidências estejam documentadas, porque se o pior acontecer, a gente nunca pode descartar isso, porque se a gente baixar a guarda, aí é que acontece mesmo, né? Os responsáveis pelas decisões, né, paguem por isso. Forte abraço e a gente se vê por aí. Você vai entregar essa chave pro Murilo depois? Depois a gente vai embora. Agora, pai, como é que vai você para tirar a cachorra à noite? Eu devia ter perguntado da médica, né? A gente não tá mentindo. Mas não é legal não, Gabi. Tá viva? Eu tava lavando o lençol dela. É podre. Para aqui, vem mais? É. Comprar logo esse remédio. Tá bom, vou ficar aqui no carro. Buzina. O moleque chamando o cara de filho da puta.